Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos em mais um dia de Retiro Quaresmal. Seja bem-vindo, amigo e amiga, você que está participando conosco desde o início, você que está começando hoje o nosso percurso. Nós hoje falaremos sobre a assídia, chamado demônio do meio-dia, que é uma espécie de falta de coragem, de entusiasmo, falta de vontade de fazer as coisas. Vamos ver como Evagrio descreve esse demônio e como é que ele ataca o ser humano e quais são as consequências. Vamos também usar São Gregório Magno, porque ele fala dos filhos da assídia, né? Vamos começar por Evagrio Pôntico. O que é a assídia? Lembrando que estamos tratando de 8 pensamentos que podem desviar a vida do ser humano. O modo errado como nós vemos a vida pode nos levar a praticar coisas erradas, pensando que estamos fazendo uma coisa boa, pensando que estamos fazendo a coisa mais certa do mundo. Falamos sobre o pensamento da gula, não é? Que significa, antes de cometer a gula, há todo um modo de pensar sobre o alimento, né? Que não é só nutrimento e nem comunhão, mas se pensa de maneira errada esse relacionamento entre o ser humano e o alimento. Depois falamos sobre a luxúria, que é a relação do homem com as coisas, de maneira torta, de maneira errada. Depois falamos sobre tristeza, né? Tiramos um dia para falar sobre a tristeza. E falamos também sobre a luxúria, que é o relacionamento errado do ser humano para com o próximo, né? De pensar errado todas essas questões da afetividade e do amor. São pensamentos errados, é uma espécie de escama colocada no olhar do homem, e a pessoa começa a enxergar de maneira errada a relação com as coisas, com as pessoas, e começa a agir de maneira errada. Hoje nós vamos falar da assídia. O que é a assídia? Evagrio Pôntico diz que é uma amiga etérea, uma amiga que foge. A própria assídia é uma fuga, porque, na verdade, a assídia é a falta de zelo. É justamente, você tem algo para realizar que é importante, mas você foge daquilo que é importante e fica realizando outras coisas periféricas que não são importantes para fugir daquilo que você deve enfrentar, para fugir do problema, para fugir da situação mais difícil. Então, um assidioso é alguém que não quer enfrentar lutas, combates, mas é alguém que vive procurando sempre fugir, está sempre fugindo. Depois, a assídia é um andar-se perdido no tempo. É uma relação errada com o tempo. O assidioso é um vagabundo, né? A palavra vagabundo significa justamente isso, né? Vagar, andar, e outra palavra tem aqui dentro, ambular, o verbo ambular, andar, né? Quer dizer, vagar sem sentido, perder tempo nas coisas. Então, o assidioso é alguém que está fazendo uma tarefa, por exemplo, ele começa a rezar, mas ele começa a lembrar de 1000 coisas para fazer. Aí para a oração para pegar o telefone celular, para responder uma mensagem. Esqueci de ligar para alguém, para a oração para ligar para alguém. O estudante que está estudando, mas não consegue se concentrar. Então ele diz, eu tenho que ligar para uma amiga, hoje está fazendo aniversário alguém, vou mandar uma mensagem. E fica sempre se distraindo. No YouTube, vou ver se tem algum vídeo engraçado para me distrair, porque estou cansado de estudar. Então, assidioso é sempre alguém que está em fuga do seu dever. Ódio da operosidade. A pessoa que vive tomada pela assídia tem ódio de quem faz as coisas corretas, de quem consegue ser perseverante, de quem consegue ser operoso, de quem consegue ter foco. Depois, a assídia consegue construir um conflito na oração. Como eu dizia agora, porque a oração fica uma oração cheia de distrações, uma oração que não é completa. Tempestade na salmodia, quer dizer, distrações na oração do salmo, diz Evagrio. Retardo na oração, quer dizer, a pessoa se atrasa, uma oração, você deve fazer tal hora, mas você começa, vou fazer antes disso, vou fazer antes aquela outra coisa, vou resolver primeiro isso, depois eu vou rezar, e a oração vai ficando para o final. E quantas vezes, por exemplo, você pode pensar, eu vou rezar o texto hoje à noite, mas antes eu vou ligar para fulano, antes eu vou resolver tal coisa, antes eu vou visitar alguém.
Inclusive, Evagrio Ponto dizia que a pessoa tomada pela assídia, estando no mosteiro, ela pensava sempre em alguma coisa para fazer para poder sair da sua cela, do seu lugar de oração. Então dizia, vou visitar alguém, vou visitar fulano que está sofrendo, e colocava como se fosse um ato bom, uma atitude boa, para se desconcentrar daquele trabalho tão importante que estava fazendo, que era rezar, ou o seu trabalho manual, que é uma das armas contra a assídia. Depois, relaxamento da ascese. A assídia é isso. Você relaxa na sua ascese, relaxa no seu trabalho espiritual, no seu crescimento espiritual. Dormir quando não é o momento, a chamada preguiça, não é? A pessoa dorme sem estar com sono, dorme para fugir de alguma atividade, dorme para fugir de alguma coisa. Então o sono não é nada mais do que uma maneira de fugir, um álibi para a fuga. É um sono que prende, quer dizer, um sono que prende a pessoa o tempo inteiro, como se estivesse com as energias do corpo enfraquecidas. Ódio à cela ou ao lugar de trabalho. A cela era o lugar onde os monges ficavam, cada um tinha sua cela. Ódio à cela. Era também chamado demônio do meio-dia, porque quando dava meio-dia, por causa da quintura e por causa da fome, porque muitos monges faziam jejum o tempo inteiro, quase. Então, quando dava por volta do meio-dia, eles sentiam muita vontade de sair da cela. Por isso que a assídia é também chamada demônio do meio-dia. A assídia é colega da tristeza e é relógio da fome, porque se a pessoa procura distração, uma boa distração é sempre a comida, é sempre assaltar a geladeira. Um assidioso é alguém que assalta a geladeira de 5 em 5 minutos. Alguém que está inquieto, que não consegue encontrar paz e quietude, não é? Pois bem, ainda falando de um modo preliminar, ainda mostrando o que é a assídia, gostaria de citar algumas manifestações da assídia a partir deste livro, né, um livrinho que tenho em mãos, de São Gaspar Bertone, Assídia, vírus que mata o amor. E ele diz o seguinte: o que é a assídia? A assídia é uma tristeza, um enfado, um torpor da mente, tal fraqueza de ânimo que afasta a vontade de fazer ou de começar qualquer obra boa. Então, assidioso é alguém que não consegue começar e não consegue perseverar. Eu preciso fazer atividade física, não consigo. Nós vivemos todos essa luta contra a assídia. Eu vivo, você vive também, o estudante vive, a dona de casa vive, todo mundo vive essa luta, porque é preciso começar uma obra boa, mas falta coragem de começar esta obra boa. As filhas da assídia, segundo São Gregório Magno. Quais são as filhas da assídia? Ele diz, primeiro, a malícia, enfado pelos bens espirituais, irascibilidade, indignação contra quem encaminha ou procura fazer qualquer coisa boa, que eu disse agora há pouco, medo, para o qual não se aceitam os remédios indicados, que parecem bastante lentos no agir, desespero, desânimo geral, a pessoa acha impossível atingir o seu objetivo e então não se empenha bastante porque diz, não vou nunca conseguir. O assidioso é alguém cheio de indolência, de fadiga, de cansaço, que não consegue colocar avante os seus planos. Evasão para as coisas ilícitas, afasta-se das coisas espirituais. Depois surge uma espécie de tédio e então se entrega aos prazeres dos sentidos e do mundo. E vou continuar aqui essa leitura. A estas se podem relacionar todas as outras manifestações da assídia. Outras manifestações da assídia são busca dos prazeres, como eu disse agora há pouco, sonolência, Evagrio Ponto já falava sobre isso, ociosidade, desejo de ficar sem fazer nada, ficar no ócio, contínuo adiamento da conversão e das coisas boas, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço tal coisa. Os santos sofreram muito desse combate de assídia. Quando Deus chamava no coração de Agostinho, Agostinho dizia, Senhor, eu quero me converter, mas amanhã, hoje não.
Então, adiar a conversão, adiar as coisas, adiamento do bem, lentidão em prosseguir qualquer obra boa iniciada, negligência no empenho, quer dizer, que as coisas sejam feitas de qualquer jeito, cansaço, uma espécie de cansaço, desânimo, que faz ir de mal a pior, deixar de cuidar até de si mesmo. O assidioso deixa até de cuidar de si mesmo, da sua saúde, das pessoas, das coisas, um desleixo total e uma indolência total. Falta de profunda vida de oração ou secura espiritual. Um certo enfado da vida. Quem nunca sentiu esse enfado? Um cansaço. Eu digo sempre que aquele momento em que Jesus encontrou a multidão e viu que estavam cansados como ovelhas que não têm pastor, não era cansaço do trabalho. O cansaço do trabalho é fácil. Você está cansado do trabalho, você arma uma rede, deita um pouco, descansa, melhorou, ficou bem. Mas o cansaço da vida é um outro tipo de cansaço. Às vezes a pessoa está cansada do trabalho, do matrimônio, cansado daquilo que está fazendo, das escolhas que fez, e esse é um cansaço muito mais perigoso. Desânimo mental, tagarelice excessiva, o assidioso fica procurando se distrair, né, conversando, na farra, o tempo inteiro, porque não quer entrar na profundidade das coisas, tem preguiça de investir na profundidade das coisas, preguiça até mesmo de pensar. E o assidioso é alguém curioso, que está eu vejo sempre nas postagens do Bode Gaiato, né? Ele coloca lá, hoje eu vou dormir cedo, daqui a pouco tem uma foto lá embaixo, 3 horas da manhã, se perguntando sobre uma coisa qualquer, a terra é redonda ou é plana, perguntas que podiam ficar para outro dia, mas o assidioso é alguém curioso, que leva a vida de inquietação em inquietação. Muito interessante essa palavra sobre a assídia. O assidioso é alguém que não consegue vigiar, perde a vigilância do coração. É um negligente, é alguém que se afasta do amor do bem, do amor de Deus e até do amor ao próximo. Negligencia, inclusive, o cuidado com o coração. Cuidado com o coração nesse sentido que Evagrio Pontico diz. Custodir il cuore, quer dizer, colocar um guarda na porta do coração para ver se estão entrando esses 8 espíritos malvados, se você está dando entrada para eles ou não. Perca da vigilância, falta de cuidado e falta de prudência também, são sinais dessa assídia agindo em nós. Negligência na vida de oração, desânimo, indolência, descuidar de pequenas faltas, falta de ascese, busca de distrações o tempo inteiro, já falei sobre isso, desregramento, querer viver sem regras, mergulho nos prazeres carnais e daí por diante. São muitos os sinais da assídia agindo quando ela age em nosso meio. Gostaria ainda, antes de aprofundar a nossa reflexão, de citar alguns outros santos padres. Fazendo uma pausa da citação dos santos padres, que agora eu estava citando as filhas da assídia, ou os sinais da assídia em São Gregório Magno. Então agora eu faço uma pausa para dizer o que disse Sêneca, repetir as palavras de Sêneca. Sêneca disse, você está procurando a glória? Quer conquistar um grande império? Então, procure dominar a si mesmo. Essa será uma grande glória e uma grande conquista. Dominar os seus próprios instintos. E Filon de Alexandria dizia, quem dorme não pega peixe. A fadiga é uma coisa que atrapalha e que afasta o homem. Essa assídia afasta o homem dos seus deveres que precisam ser cumpridos. Muito bem. Continuando a leitura dos padres antigos, o que eles dizem? Dito dos padres do deserto, Abba Poimé dizia o seguinte, a assídia move guerra a cada obra boa,
que nós tentamos fazer e induz os homens a um desencorajamento total. Se alguém compreende os danos que essa assídia produz e persevera na obra boa, encontrará repouso. Muito belo. Depois Evagrio Pôntico, falando sobre a assídia, começa a dar já os remédios. Ele diz, a tristeza é uma coisa pesante, a assídia é uma coisa insustentável. Porém, se o homem se volta a Deus com orações em lágrimas, suas orações com lágrimas serão mais fortes que as duas coisas juntas. Vencerá a tristeza e vencerá a assídia. Evagrio continua, a assídia é guarita da perseverança e de fazer cada coisa com muito cuidado e temor de Deus. Ele fala que na assídia nós fazemos também o contrário disso, né? Para vencer a assídia, devemos fixar uma medida de trabalho e fazer aquele trabalho e não abandoná-lo até perseverar, até o fim. Nós vamos ter um trabalho. Então a assídia é curada, é vencida pela perseverança e pelo fazer coisas debaixo do temor de Deus, diz Evagrio Pôntico. Uma das grandes aliadas contra a assídia, ou a grande aliada, será sempre a paciência. Nós vamos falar sobre isso também em Evagrio Pôntico. A assídia gera ansiedade do coração, já falamos sobre isso, né? O demônio do meio-dia, Salmo 90 fala sobre ele, não é? Uma aversão pelo lugar onde você está. Gostaria de estar em qualquer outro lugar, menos do lugar onde está. Um desprezo pelo lugar de oração, pelo lugar de trabalho. O assidioso é alguém que vive ocioso e inerte. Ele entra e sai o tempo inteiro da cela de maneira muito inquieta e vive procurando distrações, diz João Cassiano nas suas instruções. João Cassiano diz ainda que o assidioso procura uma boa desculpa para deixar a cela. Vou visitar alguém que está precisando, para deixar a sua oração e se distrair. Diado Codifutica, Codifuticeia, como alguns dizem, diz, nós podemos escapar desse estado de ânimo, de tibieza, de indolência, se impormos ao nosso pensamento limites estreitos, fixando o olhar sobre a recordação de Deus. Assim a mente retornará ao seu precedente fervor e poderá subtrair-se desse mal da assídia. Ainda, citando os santos padres, Máximo Confessor diz: a assídia procura tomar conta de todas as faculdades da alma, excita quase todas as paixões juntas, e por isso é a mais oprimente de todas as paixões. E aí ele cita Lucas 21, quando Cristo diz, 21:19, com a vossa paciência ganhareis a vossa alma. É a paciência que é a arma principal contra a assídia. Depois, Simão, o teólogo, também tem frases muito interessantes sobre a assídia, e muitos outros santos padres da igreja falam sobre esse demônio do meio-dia, que ataca sobretudo quem está querendo progredir na vida de oração. Mas todo cristão é tomado por esse desânimo num certo momento. Toda pessoa é tomada por esse desânimo num certo momento da vida. Um desejo de não fazer nada, um desejo de ficar parado. E se a gente não tiver cuidado, a gente se entrega à negligência, à inconstância e ao vazio. Muito bem. Sobre a assídia. A assídia está ligada também a uma incapacidade de perseverar. Começamos uma coisa e não terminamos. A inconstância. A inconstância é aliada da assídia.
A pessoa não faz o que deve ser feito, adia sempre o urgente e se prende a coisas banais. Só a hipótese de fazer o que devia ser feito já deixa a pessoa angustiada e nervosa. O assidioso faz passar o tempo do bem e arruína o que é bom porque não consegue fazer as coisas. O assidioso é sempre uma pessoa pessimista. Não, isso não vai dar certo, não vou conseguir. E aí, por causa do seu pessimismo, se entrega a esta assídia. É uma pessoa insatisfeita, cheia de tédio, de descontentamento. Tem dificuldade de afrontar as coisas difíceis. Um trabalho difícil, por exemplo, um TCC, um trabalho qualquer da faculdade, não é? O assidioso demora mais que os outros, normalmente. Né? Nós corremos o risco de sermos presas da assídia. O assidioso adia as coisas. Ele se sente incapaz e se coloca num estado de desordem, não consegue organizar a cabeça e nem as coisas que tem para fazer. O assidioso é um grande consumidor, ele procura sair para se distrair e consumir as coisas para passar o tempo e para evitar de afrontar, de enfrentar aquilo que de fato precisa ser resolvido. Pois bem, amados irmãos e irmãs, a assídia é chamada por muitos teólogos antigos de depressão espiritual. Não tem nada a ver com depressão clínica, mas é depressão espiritual, quer dizer, a pessoa fica para baixo, não consegue dar passos. E os sintomas são esses: medo dos problemas e das coisas difíceis, como eu disse agora há pouco, tendência de adiar as coisas e de se deixar vencer pela fadiga. Negligência, não consegue observar regras, nem fazer as coisas dentro das regras, não consegue também viver estabelecendo limites, cultiva um certo espontaneísmo, como diz assim, quando eu tiver tempo eu faço, uma vida sem regras, uma vida sem educar para as regras. É um perigo também que a gente vive nos dias de hoje, de não educar os jovens para ter regras, para ter limites, para ter organização. Incapacidade de resistir às tentações. O assidioso é alguém que normalmente chamou, vai, não resiste, não consegue dizer não. É uma espiritualidade sem combate. É uma antipatia diante das coisas boas, não consegue fazer. Ela não consegue se concentrar. É por isso também, como repito agora de novo, o assidioso às vezes vive como um demônio vagabundo. Vive o tempo inteiro procurando notícias de WhatsApp, procurando as novidades e daí por diante. Um tipo superficial que vive da epiderme das coisas, negligencia os deveres do seu estado de vida. O assidioso vive sozinho, não quer se relacionar com as pessoas. Mas ele é também um vitimista, porque ele acha que não consegue fazer as coisas porque é vítima de alguém. Mas no fundo é um preguiçoso, distraído, insatisfeito, e todas essas questões que nós colocamos agora até o presente momento. Ele quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer o que é mais necessário. E à medida que eu digo essas coisas, cada um pensa em si, porque eu também vivo combates dessa linha da assídia todos os dias. Todos nós vivemos. Quem de nós consegue ser perseverante, organizado, fazer as coisas todas assim, de maneira muito organizada? É muito difícil. Quais são os remédios contra a assídia? Muito bem. O assidioso é alguém que precisa sair da sua amargura e começar a fazer algo, por si mesmo e por aquilo que precisa ser feito. Precisa fazer as coisas mesmo sem ter vontade. É preciso desobedecer a sua moleza, a sua preguiça. Pedir a Deus o dom da perseverança e o dom da
constância. Quando o assidioso começa a tarefa, ele percebe que não era tão difícil. Difícil era somente começar. Então é preciso ignorar estas sensações e esse desejo de deitar, de dormir e começar a fazer o que precisa ser feito. Os grandes santos na literatura antiga oferecem 7 remédios contra a assídia. O primeiro é a perseverança. Não parar nada no meio do caminho. Começar o que tem que fazer e ir até o fim. O segundo remédio é a estabilidade. Procurar ser estável naquilo que faz. Não somente começar, mas ser fiel. Ficar ali, fazer o que deve ser feito. Terceira arma contra a assídia é a arma da oração. Aprender a rezar. E gastar tempo rezando, meditando a palavra de Deus, para ir ganhando perseverança, para ir se conhecendo também. Veja que no Evangelho, quando Jesus pergunta a Pedro o que eles dizem sobre ele, Pedro revela quem é Jesus, Jesus também revela quem é Pedro. Então, na oração, Deus se revela ao homem, mas Deus revela ao homem também quem é o homem. Então, à medida que nos conhecemos melhor, nós vamos tendo condições e armas para lutar contra a assídia. Depois, essa oração precisa ser contínua e regular, né, todos os dias. Viver em estado de vigilância, cuidar da própria sobriedade. E as armas para a vigilância são o jejum, a penitência, a abstinência. Interessante que a gente pensa que não consegue deixar certas coisas. Você pode fazer um teste de um dia por vez e você vai ver que você consegue. Por exemplo, você pode dizer, eu não consigo diminuir as minhas horas no celular. Mas se você imagina, por exemplo, não vou diminuir para sempre, mas amanhã eu vou começar a diminuir as horas. Vou ter apenas 2 horas no meu celular. E no outro dia você de novo consegue 2 horas. No outro dia de novo você consegue. Você vai acabar vencendo. Ou, por exemplo, uma paixão. A pessoa está apaixonada, está vencida por uma paixão que você vê que não vai lhe fazer bem. Então, como vencer? Seria dizer, amanhã eu não ligo para essa pessoa, não mando WhatsApp, não mando nenhuma mensagem. É aquela história do por hoje não, né? Ou, como dizia o antigo Papa, né? Por hoje sim. Só por hoje eu serei capaz de fazer tal coisa. Quando eu penso que vou fazer só hoje, então isso vai me dar força para fazer hoje. Aí amanhã é outro dia, de manhã logo cedo eu digo, só por hoje farei tal coisa. E aí vou continuar fazendo. Você pode ter a curiosidade de pesquisar na internet essa oração. Eu não me recordo qual o Papa que fez essa oração só por hoje, né? Ele faz os 10 mandamentos, né? Para viver a cada dia. Mandamentos do amor, né? O quinto remédio é a memória mortis, quer dizer, pensar que esta vida é estabelecida dentro de um tempo e que esse tempo passa e que nós não teremos outra, só a vida eterna, não é? Então, o tempo aqui é precioso e se você quer realizar certas tarefas, então deve aproveitar bem o tempo. Uma das coisas que nós aprendemos no seminário é fazer uma organização do tempo em detalhes, minutos, horários, tudo bem organizadinho. Senão você se perde. Tal hora eu acordo, tal hora eu tomo banho, tal hora eu rezo, tal hora eu tomo café, depois tal hora eu faço isso, isso e isso, um cronograma bem organizado do dia. E tal hora termino a noite com oração e vou dormir. Tudo bem organizadinho, senão você não consegue perseverar sem essa organização. Aproveitar bem o tempo. Abertura do coração ao Pai espiritual, o que se chama exagoresis, colocar para fora diante do Pai espiritual, de alguém que você escolheu para partilhar sua vida, colocar as coisas sem medo, dizer o que você está sentindo e pedir ajuda. Isso vai ajudar bastante. E sétimo, os monges falam muito sobre o trabalho manual. Os monges normalmente tinham hortas em casa ou faziam cestas de vime, de cipó. Faziam cordas também para vender na feira e assim eles conseguiam vencer a assídia. O trabalho manual é um trabalho muito interessante. Veja que muitas senhoras, né,
se tornam idosas, né, fazendo crochê, tricô, essas coisas, ou trabalhando em horta, né, o homem na roça, né, na roça a gente vê as pessoas passarem para o trabalho com 80, 85 anos, um chapéu na cabeça, um enxada nas costas. Quer dizer, o trabalho manual ajuda bastante. Não um trabalho manual, diria, esforçado, mas aquele trabalho manual que é possível fazer para vencer esse demônio da assídia. E agora, para concluir a nossa reflexão e não ser tão demorado, quero concluir com chave de ouro, lendo o que Evagrio Pontico coloca como remédio para a assídia. Qual é o grande remédio? Ele diz: suportar as dificuldades com paciência. Então, um grande remédio é a paciência, o grande remédio contra a assídia. Além desses 7 que eu coloquei aqui, ele diz: a paciência quebra a força da assídia, porque ser paciente é conseguir suportar as dificuldades do dia a dia. A paciência, ela consegue reorganizar os pensamentos, pensar sobre a morte, já falamos sobre isso, né? Meditação sobre a cruz de Cristo, isso faz crescer na paciência. Ter presente um temor sadio de Deus e vestir-se de uma armadura no empenho ascético, a armadura do cristão, né? Trabalho dignitoso, a paciência. E a paciência ainda é uma virtude que colabora com todas as outras. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, eu diria que a assídia é esse processo de desencorajamento que muitos de nós podemos experimentar. Passar por momentos de desencorajamento, de falta de vontade de fazer as coisas, de inconstância, de desânimo. Então, nós falamos sobre esse demônio e falamos sobre as 7 armas que os monges antigos propõem. E depois sobre a última arma, que é a paciência, que é a arma, uma das grandes armas, segundo Evagrio, para vencer esse demônio. Então, eu diria que o Senhor nos dê, né, a graça, pediria a Deus que nos dê a graça de vencer a assídia no dia a dia. Todos nós sofremos um pouco disso. Nos distraímos fazendo coisas que não estão na lista das prioridades. E muitas vezes perdemos e deixamos de fazer o que é prioritário. Deixamos de nos envolver em coisas que poderiam nos ajudar a crescer e nos envolvemos em coisas que não contribuem para o nosso crescimento. Depois caímos no esfriamento da fé, se a gente não tiver cuidado, né? Porque à medida que vai entrando a preguiça, a pessoa reza menos, a pessoa medita menos a palavra, ela vai esfriando. Agora, nesse tempo de pandemia mesmo, né? Muitas pessoas podem dizer: eu não vou na igreja, estou com muito medo de pegar o corona. Tá certo. Você tem que ter cuidado mesmo, muito cuidado. Mas a igreja é um dos lugares onde as pessoas tomam todas as providências. Aqui na nossa matriz, por exemplo, para você entrar, você tem que estar com a máscara. Se não tiver, a gente providencia para você entrar com a máscara. O distanciamento é respeitado, o uso do álcool em gel, tudo mais, né? Quer dizer, tudo isso para que a pessoa não esfrie na fé, para que ela continue perseverando na fé. É claro que às vezes alguém diz: mas por que tem que ir à igreja para rezar? Por que o templo de pedra é tão importante quando você pode rezar em casa e viver a dimensão da igreja doméstica, que é algo muito importante também, a oração pessoal e a igreja doméstica, mas a vida em comunidade, a vida sacramental, isso só acontece no seio da comunidade, só acontece na igreja, né? Pois bem, então terminamos mais uma reflexão. Estou devendo uma, né? Houve uma noite que houve um problema de internet e eu não apresentei. Eu vou gravar e deixar gravado para vocês. Provavelmente será na terça-feira. Segunda eu vou apresentar, normalmente falaremos sobre a vanglória, né? E já gravo outro, né? Sobre o orgulho. E na terça-feira devo postar então esse extra, né? Que será postado.
e faremos na terça-feira uma meditação sobre uma das coisas importantes. Segunda-feira já falei sobre o quê? Na terça nós falaremos sobre o jejum na Sagrada Escritura e o jejum entre os antigos padres da igreja, nos primeiros anos da igreja, como é que era feito o jejum. Agradeço a todos pela boa vontade de estar conosco e de nos seguir nessa reflexão. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos preserve de todos os males, hoje e sempre. Amém. Então, até breve, se Deus quiser, com mais um tema, nosso retiro quaresmal.